Dia pessoal, hoje eu vou utilizar um outro artifício para que a gente possa mostrar para vocês a resolução das questões. E aí então no caso nós vamos trabalhar a apostila de número 2, né, de cinemática. Então eu vou fazer a leitura para vocês e aí vocês acompanhem com o material que já foi postado na plataforma. E aí eu vou fazer a resolução, na verdade a resolução já está feita, eu vou explicar a resolução para vocês. Então a nossa primeira questão, ela diz o seguinte: um trem sai de uma estação, de uma cidade, em um percurso retilíneo com velocidade de 50 km por hora. Quanto tempo depois da sua partida deverá sair da mesma estação um segundo trem com uma velocidade constante de 75 km por hora para alcançá-lo a 120 km da cidade? Então o que eu percebo às vezes que vocês não conseguem fazer as questões é porque vocês não conseguem entender o que o comando diz. Vocês leem o comando e vocês não conseguem identificar a situação de forma real. Então eu fiz um pequeno diagrama aqui, que independente de qualquer coisa, é algo que você tem que empreender da questão. Então nós temos aqui a estação, e aí aqui nós temos a cidade. E aí ela dista, a distância de uma em relação à outra são 120 km. Só que nós temos aqui o seguinte: nós temos os dados do primeiro veículo. No caso aqui nós temos a velocidade do primeiro veículo, nós temos a distância entre a estação e a cidade e nós temos a velocidade do segundo veículo. Então precisamos analisar primeiro o que aconteceu com o primeiro veículo. Então observando aqui, nós vamos observar exatamente que eu vou utilizar a equação velocidade é espaço pelo tempo, está aqui mencionado. Só que o veículo 1 vai ser o espaço pelo tempo que ele vai levar. Então, se nós observarmos aqui, nós temos aqui a velocidade dele, que era de 50 km por hora, a distância entre a estação e, no caso, a cidade, 120 km, e vamos calcular o tempo. Então, trocando de posição esses dois termos, nós vamos ter 120 por 50, cancelo exatamente os zeros, e aí nós temos aí 2,4 horas. Aí a gente logo antecipa, porque como as respostas estão todas em minutos, então eu transformo logo esse tempo para minuto. Então como é que eu faço para transformar logo? Eu pego 2,4 vezes 60, cada hora vai ter 60 minutos, então eu tenho no total de 144 minutos. Beleza? Então isso foi o que aconteceu com o primeiro trem. Agora vamos ao segundo trem. Então, analisando aqui exatamente o percurso feito pelo segundo trem, nós vamos perceber que a velocidade mudou, né? Nós temos aqui agora uma velocidade de 75, a distância continua sendo a mesma, e aí trocando de posição, eu tenho exatamente agora um valor de tempo de 1,6 horas, e como eu fiz anteriormente, transformei para minutos, multiplicando por 60. Então agora eu tenho 96 minutos. Então, recapitulando, o primeiro trem fez o tempo em 144 horas. O segundo trem já fez em 144 minutos. E o segundo trem vai ter feito em 60 minutos. Então, como eu preciso encontrar a diferença entre os tempos, ou seja, essa diferença vai ser exatamente o quê? Quanto tempo o segundo trem pode sair depois do primeiro para que os dois cheguem juntos na cidade. Então basta pegar o 144 e subtrair de 96 e nós vamos ter o que? 48 minutos. E 48 minutos para nós vai dar a alternativa B. E aí então muito tranquilo, né? Eu procurei organizar para vocês. E aí a gente agora vai passar para a resolução da próxima questão.